Fala galera que assiste o canal Mania Xadrez, tudo certo com vocês? Vamos dar início aqui a mais um vídeo depois de muito tempo parado aqui no canal, analisando a partida aqui do Magnus Carlsen, o melhor do mundo, quiçá o melhor da história, contra o GM Arthur de 3.000 de rate, mais de 3.000 de rate. Esse GM Arthur, eu dei uma pesquisada, ele é o Pranesh M, um GM da Índia, um GM muito forte. E eu estava assistindo essa partida pelo celular e eu achei muito interessante como o Magnus tem a facilidade assim de encontrar os melhores lances em tão pouco tempo, mesmo partida de blitz, e fazer uma precisão assim altíssima e surreal. E antes de dar início a esse vídeo, essa partida que tá demais mesmo, não se esquece de dar o like, se inscrever no vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, porque isso me ajuda a motivar e trazer mais vídeos aqui no canal. Então vamos aqui pro vídeo. O Magnus ele joga de tudo, né? E dessa vez ele foi pro E4, que é o que o Bob Fischer falava que era o melhor lance que existe, e a gente vai transpor aqui para uma Ruy Lopes. E aí teve a abertura aqui da Ruy Lopes, ele veio o Pranesh, ele veio com essa abertura aqui, trazendo o bispo, já desenvolvendo o bispo para C5, e o Magnus fez esse controle aqui um pouco no centro, restringindo esse cavalo aqui para D4. E ele fez o roque, até aqui tudo normal. A gente pensa até que vai ser uma partida assim mais calma, mais equilibrada, né? Mas mais para frente assim, eu achei surreal como é que o Magnus assim jogou esse final. Então trouxe a torre aqui controlando um pouco mais o centro, dando apoio para o peão. E o Pranesh, ele jogou A6, dando uma cutucadinha assim nesse bispo, né? O Magnus retirou, claro, e o Pranesh, ele voltou, esse bispo, já se antecipando de algumas rupturas aqui no centro, né? Ele já faz essa antecipação. Então, o Magnus ele vai fazer aquele plano, né, de às vezes tentar passar o cavalo para cá, é o típico plano da Ruy Lopes. E vamos ver como é que o Pranesh, né, respondeu. Ele trouxe o cavalo dele também, o Magnus fez o planinho, e o Magnus vai para essa ruptura já no centro. O Pranesh, ele ataca o bispo, o Magnus tira o bispo, e o Pranesh desenvolve a última peça que estava faltando. E o Magnus também faz o plano típico da Ruy Lopes, né, dessas estruturas de peões, trazendo os dois cavalos aqui para o flanco do rei. E o Pranesh ele vai desenvolver a torre, o Magnus já faz essa ruptura aqui com A4, que é muito típica dessas posições, e o Pranesh avança, que é uma decisão assim interessante, porque ele danifica um pouco da estrutura de peões do Magnus, mas ele tem um pouco de contrajogo no centro. Então ele toma aqui, o Magnus retoma o peão, e o Pranesh ele joga com o bispo, com o peão para D5, não tomando o peão direto. O Magnus avança, e é importante perceber como é que o Magnus ele consegue limitar as peças do adversário, né? Porque esse bispo aqui já está um pouco limitado. O que não aconteceria se ele tomasse o peão, que daria assim, ele perderia o peão do mesmo jeito, mas ele prefere perder o peão limitando um pouco o bispo com o próprio peão do adversário. É muito interessante esse esquema, assim, pensamento estratégico do Magnus. Então ele avança o peão, o Pranesh toma, e o Magnus já desenvolve esse bispo. O Magnus troca um pouco de peça e o Magnus vai lá e volta o bispo protegendo, porque estava sendo atacado pelo cavalo. E o Pranesh vai desenvolver um pouco de peça, e o Magnus toma esse cavalo, e aqui vai chegar um momento muito interessante que eu achei já bastante fantástico assim, a visão do Magnus, que ele joga esse cavalo aqui para E6. E presta atenção, se o Pranesh ele faz algum lance descuidado, tipo, tira a dama para algum lugar que não seja tão ativo. Vamos supor, vamos fazer um lance qualquer aqui. Esse lance aqui tentando atacar o cavalo, por exemplo, ele já poderia levar esse, bispo toma, torre toma, e olha o que vem chegando aqui. Dama D4 ameaçando a torre e ameaçando o mate. É assim,
uma coisa assim surreal assim que esses caras têm essa visão. Então, ele defendeu dessa bala, já, né, atacando o cavalo e defendendo um pouco o ponto de G7. O Magnus toma e o Pranesh prefere tomar o cavalo ao invés do bispo, né? Ele volta e o Pranesh dobra nas torres, e aqui a gente percebe assim que a maioria dos jogadores aqui nessa posição empataria. Você pensa assim, cara, tem 3 peões para um lado, 3 peões para o outro, um cavalo e um bispo, uma torre e uma dama. Aqui não vai sair nada. A gente fica pensando, né? A maioria dos jogadores empataria nessa posição, mas o Magnus ele tem assim um melhor jogador de finais da história, né? Ele tem um entendimento de final assim, que é surreal, assim, surreal. E a gente vai ver como é que ele vai trabalhar esse final aqui para converter para essa vitória. Então ele já vai pressionando um pouco esse peão, já vai limitando, percebe que como lá atrás ele limitou esse bispo e até agora ele continua limitado. E aqui o Pranesh vai para essa imprecisão aqui, mas o Magnus toma o cavalo, ele retoma o cavalo, e aqui bispo de cores opostas, dama e torre, mesma quantidade de peões, assim, a gente fica pensando, cara, como é que vai sair uma vitória daqui? E aí a gente percebe que aí o Magnus é o melhor da história mesmo. Então o Pranesh ele faz esse erro, que já é um erro assim que é meio difícil de perceber. Por que é um erro? Por que o bispo D5 é um erro? E o Magnus vai saber aproveitar muito bem esse erro, jogando peão para B5, fazendo um peão passado. O peão passado tem alma e tem vida, ele precisa ser avançado. Então, ele faz esse B5 para, no momento que o Pranesh toma, o Magnus consegue um peão passado, e mesmo sacrificando um peão, porque agora ele tem um peão a menos, ele vai começar a martelar o jogo todo em cima desse peão. O Pranesh, já vendo a maldade do Magnus, começa a trazer as peças para a defesa, e o Magnus avança o peão, o Pranesh tenta segurar, o Magnus avança um pouco mais o peão e percebe que esse peão aqui é muito forte, fica incomodando muito a posição das negras. É impossível tomar esse peão, porque está protegido pelo bispo, e é um bispo de coisa oposta, então esse bispo aqui não pode ajudar a tomar esse peão. O Pranesh tenta passar a vez, e o Magnus começa a torturar o inimigo, começa a deixar cada vez mais as peças restringidas. E o Pranesh, meio que sem opção, começa só a passar lance. E o Magnus vai fazer mais uma ameaça. O princípio das duas ameaças, né? Quando tem uma ameaça, às vezes o seu oponente consegue ainda segurar a partida, mas quando começa duas ameaças, já é muito difícil de defender. E o Magnus vai fazer isso com perfeição. Ele joga a dama aqui, o Pranesh joga a dama para C8 e o Magnus ele vai para ameaça de mate. Então percebam aqui que ele já tem a ameaça aqui de mate em G7 e a ameaça da promoção. Então essa torre que não joga direito, não consegue proteger e nem atacar a posição do Magnus, e o Magnus começa a ameaçar os mates e ameaçar futuramente uma promoção. E o Pranesh defende com a dama, que é a única peça que sobrou, e o Magnus vai tentar abrir linhas e colunas para tentar atacar esse rei. Preste atenção no plano que o Magnus vai fazer. Ele tira o rei, o Pranesh está totalmente paralisado e sem plano. O Magnus passa a torre, porque o que ele já está pensando? Que se ele pode avançar esse peão, vamos supor que o Pranesh passa a vez e que ele avança esse peão, no momento que ele toma, ele já pode jogar a torre para G3, ameaçando um mate aqui imparável. Não é mate ainda, mas é uma ameaça imparável aqui, né? E o Pranesh ainda vai conseguir segurar bem essas ameaças, porque ele fecha a coluna, porque ele entende a maldade que o Magnus está fazendo, mas o Magnus dá o cheque, o rei sai, ele começa a travar, restringe mais o rei ainda, e a finalização dessa partida é uma coisa assim surreal. Ele joga torre para A6. Percebam que se o Pranesh toma aqui a dama, o que parece ser bom, trocando um pouco das ameaças, só que essa torre aqui fica totalmente paralisada, ele fica com um tema de que ela não pode sair daqui de jeito nenhum. Vamos supor que o rei faça algum movimento para cá, por exemplo.
O Magnus poderia jogar esse, ele não pode tomar o peão, porque senão tem ataque descoberto. E se ele ficar simplesmente parado, não tem como também, porque tá vindo todo tipo de promoção aqui. Todo tipo de promoção, o peão passado aqui perto da promoção, não tem como parar esse ataque do Magnus. Então trocar a dama não é uma escolha boa. Então ele tenta segurar um pouco do jeito que ele consegue, e o Magnus vai para esse lance aqui da mesma forma, torre para B6. E tudo isso, assim, presta atenção quanto tempo o Magnus gastou para fazer esse lance. Assim, uma coisa surreal. 1,47 está marcando o tempo do Magnus, e em 3 segundos ele acha o lance. Mas você pensa, pô, é só tomar aqui a dama, é só tomar o peão, porque se eu tomo aqui o peão, eu não tenho mais o descoberto, não tem, e eu tô protegendo o mate. Então, será se o Magnus errou aqui? Será se o Magnus errou? E aqui, presta atenção quanto tempo que ele gastou para achar o lance vencedor, que é o lance torre para A6. Quando eu vi esse lance, assim, e a velocidade que o Magnus encontrou esse lance, eu achei uma coisa assim surreal. E aqui o Arthur abandonou a partida, né? O GM de 3.000 de rating, o Pranesh abandonou a partida porque não tem mais como proteger todas as ameaças que o Magnus está causando. Vamos supor, se o Pranesh ele toma a torre, tem mate, certo? Se ele simplesmente tira a dama para qualquer lugar, protegendo a torre, ele pode tomar aqui a torre, e o Pranesh ele não pode tomar a torre. Poder até pode, né? Mas será que deve? Porque ele toma mate do mesmo jeito. Então, vamos tentar outra. Se ele tomar o bispo, por exemplo. Se ele tomar o bispo, cai a torre e é mate também. Assim, essa partida eu fiquei muito impressionado, e o Magnus ele mostra por que ele é o melhor do mundo. Não tem comparação. O melhor do mundo, para mim, o melhor da história. E esse foi mais um vídeo, assim, eu espero que vocês tenham gostado dessa partida, assim, eu achei muito boa essa partida do Magnus contra o Pranesh, é uma partida blitz, poderia ser muito bem uma partida pensada pela precisão que o Magnus fez. E eu espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!